crianças brincam, os pais podem comer alguma coisa, levar alguma coisa para casa. Então ele falou, agora somos revendedores Cacau Show. Hoje temos trufas e bombons, e continua tendo rondelli para levar para casa, queijos, tá? Para você tomar café da manhã ou comer hoje à noite, como quiser, tá? Eu gosto que tenha essas coisas para servir nós mesmos aqui, né? Para a gente ter do bom e do melhor. Outra coisa, eu quero avisar que todo começo de ano eu troco o filtro do bebedouro. Então tá novinho o filtro, Deca, da melhor qualidade, água filtrada, boa, fique bem tranquilo, que nós sempre estamos vigiando isso. E outra, talvez você não enxergue porque é transparente, mas já colocamos, né, através dos nossos queridos irmãos Anatalio, que tem uma empresa de reforma de casa, que é a melhor que eu conheço, e o Gustavo, que tem uma empresa de elétrica para lares, né, e empresas e tal, também é excelência, são ajudadores tremendos, tudo que precisa, só falar com eles, que eles fazem. Prontamente já vem aqui e fazem rapidamente. Então já colocamos ali os defletores, está lançando o ar para cima. Então agora a gente deixa no máximo e ele lança para cima. Então vai atingir esse lado e vai, né, deixar gostoso o ambiente. Nós estamos testando, né? Estamos testando, né? Se a gente tem que ligar um pouco mais cedo. Tá gostoso aí? Quem está assistindo gostou, levanta a mão aí. Calor não tem, né? Então pronto, então vamos deixando assim, é isso aí que a gente quer. Glória a Deus, vamos lá. Palavra importantíssima, que vai ser crucial nesses últimos dias. Nós estamos vivendo os últimos dias. O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento. Temos que vigiar, e eu vou ficar falando isso sempre que possível, né? Quero avisar vocês que um provável candidato a anticristo está aparecendo, tem todas as características bíblicas sobre isso, está trazendo paz e segurança, como a Bíblia fala, está sendo respeitado no mundo inteiro. Então é um excelente sinal, bate com tudo que a Bíblia fala. Não podemos afirmar, né? Não quero dar nomes, mas eu vou sempre, porque vai começar tudo amanhã, e a partir de amanhã que eu vou estar vigiando intensamente para saber. Já conseguiu de cara paz entre palestinos e judeus do Hamas, de cara. Já mandou um recadinho e falou, ó, ou solta refém, ou vai virar um inferno aí. Os caras já fizeram o acordo. Então eu estou vendo que a coisa tem um nível muito alto, tá? Mas eu vou avisando você, não é brincadeira o que eu estou te falando, é muito sério, tá? Mas eu vou, com o tempo eu vou explicando. Então, isso prova que nós estamos em cima, né? Provavelmente vai ser construído o terceiro templo, que é o que mais Israel quer. Hoje os irmãos mandaram para mim uns vídeos do Rafael Bittencourt, só mostrando que lá em Israel está todo mundo falando isso, que vai ser construído o terceiro templo, está tudo pronto, todos os utensílios estão prontos, e a hora que construir o terceiro templo, está faltando pouquíssimos anos, coisa de no máximo 7, para completar o Apocalipse. Não é brincadeira, eu sei que não é, só que eu tenho avisado, o arrebatamento é para nos salvar, todo aquele que crê vai ser salvo, né? Romanos 10:9, aquele que confessar Jesus como Senhor, e crer no coração que Deus o ressuscitou dos mortos, que Ele está vivo, será salvo, salvo do Apocalipse, certo? Salvo da destruição que vai acontecer. Então não precisa se preocupar, tem que se preocupar quem não quer levar a sério, quem quer ser morno, um cristão morno, esse tem que se preocupar, mas quem quer levar a sério, assiste as palavras e põe em prática, não tem que se preocupar com nada, tá? Porque a graça de Deus vai nos salvar, vai nos levar, é a graça, é o favor de Deus, tá bom? O sacrifício de Jesus foi tão tremendo e tão grande que nos trouxe essa graça de sermos salvos. Quem? Quem crê. Muito bem, só para abrir caminho,
avisar que sábado eu fui convidado a pregar lá na Monte Santo de Matão, e eu vou falar da volta de Jesus, porque eu avisei, só vou se eu for pregar da volta de Jesus, senão não vou. Aí o pastor autorizou, então vai ser uma pregação completíssima, maravilhosa, eu vou trazer várias revelações, que aqui muita gente já esqueceu. Então, se você quiser assistir, entra lá no YouTube, a partir das 7h30, e você vai estar vendo eu pregar ao vivo lá, né? Prestigia tudo, conheça as coisas, uma igreja maravilhosa, bacana, tá bom? Fica aí o convite feito. E domingo, pastor Marquinhos vai estar ministrando, continuando nesse derramar do Espírito Santo. Então, o que nós temos hoje é um banquete. Quem prestar atenção, meu filho, vai ter um ano cheio do Espírito Santo, vai ter um ano extraordinário, vai ter um ano cheio de poder, porque as coisas que estão acontecendo, eu não preciso nem falar para você, né? Você está vendo na televisão, as dores de parto, né? Você está vendo as dores de parto, está tudo, todas as desgraças estão aumentando em espaço mais curto, né? Inundações em tudo que é lugar, pegando fogo em tudo que é lugar, aí a pior enchente da Espanha no ano passado, a pior não sei o que, terremoto no Japão. Cara, só porque a gente está vivendo aqui em Agudos, então não vai pegar. Ô irmão, é o mundo. Nós estamos vivendo o que a Bíblia chama de dores de parto. Depois virá o fim. Antes disso, arrebatamento da igreja, ele vai nos tirar daqui, tá? Então, fique avisado. Vamos lá, que isso aqui é muito importante, porque sem o poder do Espírito Santo na tua vida, para você proteger a sua família, a sua casa, de todos esses eventos que estão acontecendo no mundo, climático ou não, tá? Porque esse climático que o mundo chama de crise climática é o cumprimento bíblico, só. Tem nada de climático. É o cumprimento bíblico. A Bíblia fala que teria isso. A Bíblia fala que bramido do mar e das ondas, teria destruição, né? Enchentes. A Bíblia fala de tudo isso, né? Terremotos, epidemias. Então não adianta ficar inventando. Eles querem. Nós estamos vivendo, um dos grandes sinais é a apostasia da fé, o abandono da fé verdadeira, o mundo todo querendo abandonar Deus, Jesus, Bíblia, enganando as pessoas. O que está se cumprindo é a Bíblia, é a palavra de Deus. Deus está no controle de tudo, mas eles vão dizer que não, que é o homem que está metendo a mão nas coisas. Então eu estou aqui para abrir teus olhos sempre. Muito bem, então vamos começar. Como ser cheio do Espírito Santo e como vivem as pessoas cheias do Espírito Santo. De uma forma fácil, simples, tá? Você vai conhecer tudo isso, somente ouvindo a palavra. Vamos começar lá, Lucas 24, 46 em diante. Vai pondo lá o que vocês quiserem, eu vou lendo daqui. Vou passar aqui também, para ficar duas. Quando eu começar aqui já vai ser rápido, que é uma sequência. Então, Jesus morreu, ressuscitou, ficou 40 dias com os discípulos, dando todas as instruções, mostrando que ele estava vivo, né? Mostrando ali que ele estava recebendo o corpo glorificado, que ele ia para junto do Pai. E aí ele fala assim, 46, e disse, eis que está escrito, o Cristo, Messias, morrerá, e no terceiro dia ressuscitará dos mortos. Então ele está avisando, aconteceu exatamente isso que estava profetizado, né? Morreu, ressuscitou, estou aqui vivo com vocês, e no terceiro dia vou ressuscitar dos mortos. E para nós, a igreja, a mesma coisa. No início do terceiro dia, que é 2000 e pouco, 2024, 2025, 2026, né? Então nós estamos no início do terceiro dia, a igreja vai ressuscitar. Os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e depois os vivos receberão um corpo glorificado e encontrarão com o Senhor nos ares. É cumprimento. Exatamente o que fala aqui, vai acontecer agora também. 47. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém.
em todas as nações não é só para judeu, é para não judeu. E Jesus já avisou em João 1,12, né? 11:12. Veio para os judeus não quiseram, não acreditaram. Mas a todos quantos acreditaram, creram. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, portanto vão ser salvos. Arrebatamento hoje é para não judeu. 99% de judeu não acredita em Jesus, não acredita no Novo Testamento, abomina. Se você for lá com a Bíblia, Novo Testamento, eles jogam pedra em você na rua. Tá? Então, vai ter um castigo sobre isso, já está dito na palavra. E aí, continuando. 48. Vós sois minhas testemunhas dessas coisas. 49. Envio sobre vós a promessa de meu Pai. Qual é a promessa? De mandar o Espírito Santo de Deus. O poder de Deus está na pessoa do Espírito Santo. Jesus fez tudo o que ele fez de milagre, porque o Espírito Santo estava com ele, estava nele. Aí quando ele foi embora, falou, eu vou, mas vou mandar para vocês o outro Consolador, que é o Espírito que estava nele. Então, de vez dele levar o Espírito Santo embora, ele falou, não, eu vou, mas vou deixar o Espírito que estava em mim, vou deixar em vocês. Tá? Foi o que aconteceu. Então, o poder de Jesus agora está em nós. Aqueles que creem que o Espírito Santo está, aqueles que convidaram o Espírito Santo para entrar, têm poder. Tá? Você tem que confiar nisso e crer nisso. Então, envio, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, que dúvida tem? O Senhor já está avisando. Fica orando, a igreja, 120 pessoas que lá em Atos 1 fala, fiquem orando, até que do alto sejais revestidos de poder, porque o Espírito Santo, eu vou mandar o Espírito Santo, para ser derramado em vocês, e permanecer em vocês. Então, todos que recebem, por imposição de mãos, orando e pedindo, Senhor, eu quero, mandar para mim, tem poder, cara, tem poder, porque você não usa, eu uso. Eu não sou diferente de vocês, sou gente que nem vocês. Passo dor, passo doença, às vezes tem que ir no médico. Mas qual o problema? Então eu sou igual a vocês. E eu sei que eu tenho poder e uso esse poder. Amém? Use para proteger sua família. Imagina o que aconteceu lá em Los Angeles. Queimando tudo, vendo o fogo chegar. E você tem poder para barrar aquilo na sua casa. Tem algumas casas lá, queimou tudo em volta, a casa não queimou. É que eu não tenho como saber. Dá vontade de perguntar, por que a sua não queimou? Tudo queimou em volta da sua não. É capaz o cara falar, eu sou servo do Senhor. E eu orei para proteger minha casa e protegê-la. Eu já protegi a minha mais de 15 vezes, com oração. Então, eu sei que é verdade. Jesus não ensinou a acalmar a tempestade? Quando vem para nos destruir? Levanta e fala, em nome de Jesus, pode parar agora, eu dou essa ordem, para. E para. É simples assim. Você precisa acreditar nesse poder que você recebeu pelo Espírito e começar a usar em proteção da sua vida, da sua casa, da sua família, para o bem da sua família. Muito bem. Aí, 50 a 53. Então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos, os abençoou. Olha o poder da mão. Imposição de mãos para receber o Espírito. Levanta a mão para ministrar a bênção. Sua mão tem que estar em ordem. Sua mão tem que estar limpa, santificada. Crer que há poder na sua mão. Amém? Tá? Não ficar colocando a mão ensujeirada, não. Preserva a tua mão, porque sai poder dela. Está aqui, ó. Levantou a mão e os abençoou. Abençoando-os ele, deixou-os e foi elevado ao céu, que eu vou ler agora em Atos 1. Então, elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltando com grande alegria, júbilo. Então, qual é a primeira característica de um povo que tem o Espírito Santo, que tem poder? Fala todo mundo. Alegria. Júbilo, alegria, contentamento. O Senhor está vivo, o meu Senhor vive, Ele cuida de mim, Ele tem todo o poder no céu e na terra, já me fez mais que vencedor, ninguém pode tocar em mim, Ele não me desampara. Como é que eu vou ser triste?
Como é que eu vou ficar fraquinho pelos cantos, chorando pelos cantos? Isso é falta de fé, é não acreditar no que a palavra diz. Então, aqui está a prova. Voltaram com grande júbilo e alegria para Jerusalém, e estavam sempre no templo, na igreja, louvando e bendizendo o Senhor. Está aqui outra característica de quem é cheio do Espírito Santo, de quem recebe aquilo que Jesus mandou. Vontade de não sair da igreja, está aqui nos cultos para aprender a palavra, para louvar, para orar. Se você ainda não tem essa vontade, se você acha chato, espiritualmente você ainda está morto, cara. A verdade é essa. Mas você veio aqui para receber vida e vida abundante. Deus quer te tirar dessa situação. Imagina viver em qualquer lugar, no trabalho, na família, na rua, nas compras, louvando a Deus, bendizendo, agradecendo, sabendo que Deus vai suprir tudo, não vai faltar nada. É isso a vida do Senhor, cara. Então, revestido de poder, para quê? Só para falar para os outros? Eu tenho poder é nada, você não usa. Você vai mostrar esse poder para as pessoas, você vai mostrar a alegria de saber que tem esse poder. Amém? Glória a Deus. Aí, então, sempre na igreja, característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo, louvando e bendizendo o Senhor. Glória a Deus. Agora vamos lá para Atos 1, versículo 2 em diante. Atos 1, 2, 3 e 4. Até o dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos, então aqui está explicando direitinho, deu mandamentos, 40 dias, foi embora. Deu aqui, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, está aqui outra coisa que o Espírito Santo faz, nos ensina a palavra, nos faz pregar a palavra, nos faz ministrar a palavra uns aos outros, quando ela está precisando ouvir alguma coisa. Então a função do Espírito é essa também. Jesus ter dado o mandamento pelo Espírito aos apóstolos que escolhera. 3. Aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas incontestáveis provas, sendo visto por eles por período de 40 dias, e falando a respeito do reino de Deus, o governo de Deus, tá? O poder de Deus. 4. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Qual é a promessa? Que aconteceu há 2000 anos atrás. Vou mandar o Espírito Santo de Deus, que é o poder de Deus para vocês. Amém? Então, quando alguém começar a pregar e falar, vai vir um grande avivamento. Que grande avivamento, meu? Já aconteceu há 2000 anos atrás. Não precisa de grande avivamento nenhum, precisa de fé, o povo precisa crer. O povo precisa conhecer a palavra e crer no que está escrito aqui. O Espírito Santo já veio há 2000 anos atrás com poder e está sobre nós. E aqui eu vou mostrar para você que toda vez que você se sente vazio, é buscar para estar cheio de novo. Agora fico ensinando essa baboseira que vai vir um grande avivamento no mundo, não vai vir nada. Quem vigiar vai ser salvo. Quem não vigiar não vai ser salvo. Pronto, vai ficar. Parábola das 10 virgens e muito mais. Então não acredite nessa história, vai vir um grande avivamento, Deus vai salvar todo mundo. Vai salvar se a gente pregar e demonstrar poder, senão não vai. Simples, já foi dado. Só falta agora um pecador aí que está vivendo em pecado. Jesus, vem morrer na cruz de novo para mim, por favor, que eu estou vivendo em pecado, vem morrer na cruz para mim de novo. Só falta alguém pregar isso, né? Calma que Jesus vai vir de novo morrer na cruz por você. Fique tranquilo. Pelo amor de Deus, é uma baboseira, uma mentiraiada que estão falando. Não vai ter nenhum grande avivamento, porque ele já aconteceu há 2000 anos atrás. E como 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos, já há 2 dias atrás aconteceu. Amém? Tá? O avivamento já veio, tome posse. E é isso que nós estamos te ensinando. Vai buscar o Espírito Santo e falar, me enche, me dá agora. Quero estar cheio do Espírito Santo. Esse é o grande avivamento. Glória a Deus por isso. Depois, 5. Pois João batizou com água,
mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então a gente sabe o que aconteceu, foram cheios do Espírito Santo. E Jesus avisa aqui, vocês vão ser batizados no Espírito. Porque tudo está ligado uma coisa com o outro. O Espírito Santo é derramado em você, você é cheio, e o termo usado é batismo. Fui batizado no Espírito Santo. Que quer dizer o quê? Nascer do Espírito. Tá? Então, eu lhe pergunto, será que você nasceu do Espírito? Ou só nasceu das águas? Porque o nascimento das águas, o batismo das águas, limpa o teu passado de pecado. Você não conhecia Jesus, estava desviado, sei lá o quê. Mas agora, entendeu? E você não tomou uma posição, eu quero ser batizado nas águas para limpar o meu passado, para arrependimento, amém? Não foi? Não foi uma decisão pessoal? O batismo do Espírito Santo é a mesma coisa. Eu quero nascer do Espírito. Então eu chamo o Senhor, eu quero, vem, entra na minha vida. Eu quero nascer, eu quero ser dirigido pelo teu Espírito. Tá? É um convite pessoal que você tem que fazer ao Senhor. Quer mudar a sua vida? Quer ser espiritual? Quer ter experiências com Deus? Convida o Senhor. Senhor, eu quero nascer do Espírito. Tá? Muito bem. Depois, o 8. 1:8. No entanto, recebereis poder. Ué, o que está difícil de entender? Ó, fica aí, que daqui a pouco o Espírito Santo vai ser derramado. Em Atos 2 aconteceu. E ele já avisou, vocês vão receber poder. E a gente recebe pela fé. É acreditar naquilo que eu não estou vendo. É lógico, se vier chuva de estrela, se trovão vier em cima da tua cabeça, entendeu? Fala, eu recebi, ó. Está cheio de estrelinha em mim? Está cheio de trovão? Não, é pela fé. Amém? Deus se agrada àquele que crê. Tá? Muito bem, essa é a fé que Deus se agrada. Então, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, serão transformados em minha testemunha. Vocês falarão como eu falava e vão fazer os milagres como eu fazia. Se tornaram minhas testemunhas. Se aparecia algum doente na frente de Jesus, o que ele fazia? Ia lá, expulsava, curava. Se aparecer na tua frente, na tua casa, na tua família, no teu casamento, é para fazer o quê? A mesma coisa. Eu recebi poder, sou testemunha de Jesus, vou fazer o que Jesus fazia. E vou falar do jeito dele. Sai em nome de Jesus. Amém? Se é o mal, eu expulso. Se é doença, impõe as mãos no nome dele e ministro cura. Amém? Glória a Deus. Só vou mostrar para vocês o que Deus vai... Abre lá Marcos 16, 17 e 18. Está no final de Marcos. E aí as pessoas acham que é uma outra coisa. Não é outra coisa, é exatamente o Espírito Santo que veio. Aqui. Estes sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. O que Jesus está falando aqui? Ó, daqui a pouco vocês vão receber o Espírito Santo e sinais vão seguir vocês. É isso que ele já está falando, o que está repetindo lá em Atos 1. O Espírito Santo vai vir e vocês vão receber poder. Portanto, os sinais acompanharão vocês que creem. Em meu nome expulsarão todo tipo de mal e demônio. Em casa, no trabalho, na rua, onde você quiser. Fala, receberão dons espirituais, presentes. O 18. Pegarão em serpentes, se caso uma serpente te picar não vai acontecer nada, porque você ora em nome de Jesus. Se beberem e derem alguma coisa mortífera para vocês, para causar algum mal, né? Não lhes fará mal algum, em nome de Jesus. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Ele já está dizendo que quando o Espírito Santo vier com poder, é isso que vai acontecer. Ele já está avisando no final de Marcos. Tá? Beleza. Agora vamos para Atos 2. Aí aqui, se você ler em casa, com calma, né? E logo depois que Jesus falou isso, foi elevado aos céus, e os anjos, 2 varões, falaram assim, ó, do mesma forma que vocês estão vendo ele subir, ele vai descer. Ele vai voltar. Tá? Beleza. No 14, põe um 14 aqui, um 14. Olha uma outra característica. Todos esses perseveravam juntos em oração e súplica, tá? Com as mulheres, etc, etc. Quer dizer, com a família, tudo bem. Tá?
Então perseveravam na oração. Essa é uma característica que tem que estar cheio do Espírito Santo, tá? Cheio do Espírito Santo não é alguém que se desvia do Senhor, não é alguém que não vem mais na igreja. Isso não é cheio do Espírito Santo, cara. Você está enganado, né? Atos 2, vamos continuar, versículo 4. Então aqui cumpriram, obedeceram o Senhor. Atos 2:1, aproximando-se o dia de Pentecostes, que é uma festa judaica, não tem nada a ver com descida do Espírito Santo. Não fica misturando as coisas. Festa judaica é uma coisa, o dia que desceu o Espírito Santo é outra coisa. Mas os caras ficam cantando, vem como em Pentecostes. Que Pentecostes? Pentecostes é uma festa judaica, cara. Tem nada a ver com descida do Espírito Santo. Não associa uma coisa com outra. Isso aqui é cumprimento da promessa do Pai. Estavam reunidos no mesmo lugar. Isso aqui é uma característica, o querer estar reunidos no mesmo lugar. Tá? De repente veio um barulho, um vento. 4. Todos foram cheios, todo mundo vai, cheios. E Jesus falou, recebereis poder. Então o que aconteceu no 4? Foram cheios de poder. Poder para curar, para expulsar demônio, para proteger sua casa, mandar destruição ir longe da sua casa, abençoar tuas finanças, tudo, cara. Tudo, você tem poder para mudar tudo na tua vida, cuidar da tua família, né? Não cuida por quê? Porque não crê na palavra, você não crê nisso aqui. Mas hoje vai mudar isso em nome de Jesus, tá? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Quem dá esses presentes espirituais é o Espírito Santo. Tem gente que se apodera, eu vou profetizar, só sai profetada, só sai bobagem, porque não foi o Espírito Santo que deu. Às vezes o cara quer imitar outras pessoas para fazer bonitinho. O Espírito Santo que vai te dar como Ele quer, Ele é Deus, Ele vai te dar como Ele quer, né? E aqui para frente fala que essas línguas que eles falaram, não foi a língua dos anjos. Língua dos anjos foi explicado só em 1 Coríntios 12 por Paulo. Aqui cada um começou a falar numa língua local. Um cara de uma cidade ou de um país falava da língua do outro. E começaram a falar línguas humanas. Isso é poder, cara, isso é sinal. Como é que alguém sabe as línguas todas? Eu já vi gente falar em japonês e não sabe nem falar em português. Eu já vi gente falar em espanhol e não sabe falar nem português. Eu já vi. Por isso que a Bíblia explica. Começaram a falar em línguas humanas. E não tinham nenhum conhecimento sobre essas línguas humanas. Está aqui, ó. Fala até o nome de cada povo que a língua era falada. Beleza. Então, isso é poder. Tá? Sinais. No 6 se fala isso, ó. Ouvindo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Um cara de um lugar escutava o outro falar a língua dele. Fala, como que o cara não é do meu país e fala a minha língua? Então é sinal sobrenatural, tá? Falarão novas línguas. Lá em Marcos fala isso, é o poder, tá? Beleza. Depois, em Atos 2, do 14 em diante, olha aqui, 2,14. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantando a voz, disse-lhes, e olha que legal aqui, ó, no 16, isto, porém, é o que foi predito pelo profeta Joel. Cara, como é que uma pessoa que nunca pregou nada, muito pelo contrário, só falava besteira, cortava a orelha dos caras, Jesus falou, não é para cortar a orelha do cara. Falava, eu nunca vou te abandonar, e negou 3 vezes. Pedro era só isso que ele fazia. Era bravo, né, e tal. Como é que um cara virou isso aqui? Se transformou nessa pessoa. Levanta no meio de uma multidão e começa a pregar o Evangelho. E começa a lembrar coisas que ele nunca lembrou antes. Olha, isso aqui que está acontecendo. Eu comecei a lembrar aqui que foi o profeta Joel, lá no Velho Testamento, nos profetas, falou que ia cair o Espírito, ia vir o Espírito Santo sobre toda a carne.
Olha o que o Espírito Santo faz, traz conhecimento, traz ousadia. Isso vai acontecer na tua vida, amém? Está vendo? Eu não sabia orar, agora eu estou orando. Eu orava todo tímido, todo acanhado, agora eu estou orando abertamente com poder. O Espírito Santo faz isso. Pedro começou a pregar e deu uma aula, depois você lê em casa a aula que ele deu, até chegar ali o 36, ele deu uma aula. Quem que imaginar que Pedro sabia tudo isso aqui? O Espírito Santo fez isso. Aí diz aqui, 36, portanto saiba com certeza todo Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Messias, Cristo ou Messias, Ele é o Messias, tá? Então, olha o cara pregando, e você sabe o que era pregar isso para judeu, meu filho? Podia tomar umas pedradas na hora, ele não estava nem aí, nem aí. Você acaba o medo, meu filho, cheio do Espírito Santo não tem medo, não tem dúvida, tem convicção. Olha que bacana. Aí, 38, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, batismo nas águas, perdão dos pecados, e recebereis o presente do Espírito Santo. Então, primeiro tem que se arrepender dos pecados, limpar teu passado, aí você pede o Espírito Santo e Deus dá esse presente a você, a presença do Espírito Santo, está aqui no 38, 39, a promessa diz respeito a vós, que estavam ali na época, a vossos filhos, próxima geração, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Não somos nós? Essa promessa vai vir sobre vocês, os vossos filhos, amém? Sobre os de longe, tá? E a quem Deus chamar. Não chamou a gente? Os não judeus, e recebemos. Por isso que a gente recebe o Espírito Santo também, portanto poder, tá? Então está aqui a promessa. 40, com muitas outras palavras dava testemunho, com muitas outras palavras, não parava de pregar, cara, o cara falava. Um cara que nunca pregou nada, não falava nada, agora está falando tudo. É a descida do Espírito Santo, está cheio. Aqui salvai-vos dessa geração perversa e corrompida. E os que de bom grado receberam a sua palavra, foram batizados, e naquele dia acrescentou 3.000 almas. Um cara que não ganhou na vida antes, agora na primeira pregação ganha 3.000. Amém? Não é que precisa ganhar 3.000, se ganhar 3, 4, 10, 30, está ótimo. Tá? Que importante que vai mudar as coisas. Você vai falar assim, é o que eu falo na minha vida hoje. Senhor, mas como eu sei tudo isso, como eu prego desse jeito, eu estou falando para todo mundo, às vezes eu falo para o Senhor, Senhor, eu sou uma pessoa tímida e estou fazendo tudo isso, né? O Senhor me capacitou, então, Ele vai capacitar você também, né? Glória a Deus por isso, amém? Aí vamos lá nas características, do 2:42 a 47, característica de quem é cheio do Espírito Santo. Então foram cheios e olha o que aconteceu, perseveravam na doutrina dos apóstolos, então perseveravam em conhecer a palavra na igreja, ouvir pregação, perseveravam na comunhão, no partir do pão e nas orações. 43, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos, porque receberam poder. 44, todos os que criam estavam juntos, queriam sempre estar juntos, tá? Gostavam de comunhão, não ficavam criando confusão para tirar a comunhão, e tinham tudo em comum. 45, vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. O que quer dizer isso? Qual é a característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo? É uma pessoa generosa. Repete. Reparte. É meu, não tem isso. Ninguém dizia, isso é meu. É você querer ajudar, eu vou ajudar, Silvia,
Neide, fala para mim que está precisando, que eu vou ajudar. Eu senti de ajudar um irmãozinho lá da igreja, que eu sei que está passando um problema. Esse é característica de quem está cheio. Agora, esse negócio de ficar achando que cheio do Espírito Santo é ficar dando pulinho histérico aqui na igreja, gritinho, chorinho, correndo, feito um louco, está tudo errado, meu. A pessoa faz esse carnaval no domingo, e depois na segunda até sexta, está lá pecando adoidado. Entendeu? Odiando, falando mal, falando palavrão. Para com isso. Sabe? O cara falando em língua aqui no domingo, e depois nos outros dias lá falando palavrão. Como é que pode de uma boca falar língua espiritual e depois falar palavrão? Então isso aí já mostra que não é o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. A palavra te dá esse discernimento todo. Então, 46. Perseveraram unânimes todos os dias na igreja, partindo o pão em casa, e comiam juntos com alegria e singeleza de coração, simplicidade. Essa é a característica que tem que estar cheio. Portanto, cheio do Espírito não é ficar gritando, expulsando o demônio aos gritos. Entendeu? Vem aqui que agora você vai ser curado. Nada disso. Tá? Singeleza, simplicidade, humildade. Toda a glória e todo o poder é ao Senhor. Amém? Glória a Deus. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Amém? Já está pegando as características, como viviam as pessoas? Beleza. Depois. Então Pedro recebeu, depois que foi cheio do Espírito Santo, ousadia, conhecimento da palavra para orar, a palavra com conhecimento dos fatos, como nunca antes, tá? Revelou o profeta Joel, que ele nem sabia, provavelmente, tá? E muito bem, aí continuando, Atos 3,16 em diante, Atos 3,16, então vai conhecendo o que é cheio do Espírito Santo, as características. Você sabe que no 3, a Estela pregou aqui, que Pedro, na entrada do templo, curou um paralítico, de 40 anos já paralítico. E ele falou o seguinte, nunca ele curou ninguém, foi tentar curar um epilético lá e não conseguiu nada, antes. Agora chega um paralítico de 40 anos pedindo esmola no templo, ele chega lá e fala, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, o que eu recebi agora, que foi poder, eu te dou. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda. E o cara levantou e andou, pô. Isso é o poder que recebeu. Aí o 16, pela fé no nome de Jesus, este homem a quem vedes e conheceis, foi curado. Foi a fé que vem pelo nome de Jesus, que deu a este, na presença de todos, esta perfeita saúde. Quer perfeita saúde? Ora do poderoso nome do Senhor Jesus. Pelo filho, pela família, pela esposa, pelo marido, pelo colega, para quem você quiser. Aqui ensina tudo isso. Tá? Depois, o 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de descanso, de paz, refrigério, pela presença do Senhor. Então o que está precisando? Não adianta você ficar buscando cheio do Espírito Santo, vivendo em pecado. Arrependei-vos, muda de atitude, que o Senhor vem, perdoa, tá? E vem tempo de paz, refrigério, prosperidade, amém? Tá? Simples, está escrito aqui, faz isso, a pratica, né? Beleza. Depois, o 21. Convém que no céu ele permaneça até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os santos profetas. Então, Jesus está esperando para voltar, até que haja a restauração de tudo, né? Haja um grupo salvo para arrebatamento, os gentios, e está completando esses salvos, né? Para vir buscar, tá bom? E mais ou menos isso para você entender, porque isso aqui o estudo é completo.
Deixa assim. E o 26. Ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós, para que ninguém nisso vos abençoasse, ao desviar-se cada um das suas maldades. Então, de novo, para ser arrebatado, para ser cheio do Espírito Santo, precisa se desviar das maldades. Se você continuar vivendo na maldade, no pecado, praticando isso escondido, porque se praticar na vista de todo mundo é um absurdo, né? Está ouvindo a palavra e está... Mas se fizer escondido, não vai ficar nada escondido. Então, sempre a palavra fala, para de praticar o mal, se arrependa, muda de atitude, que aí você vai ser cheio do Espírito Santo e vai receber poder. Está aqui explicando, a própria palavra explica. Atos 4:8. 4:8. Então Pedro o quê? Aí, por que o cara está pregando desse jeito, curando o paralítico, fazendo tudo? Porque ele foi cheio do Espírito Santo. E você domingo começou a ser o quê? Todo mundo? Então, e hoje? Mais cheio ainda. Então o que vai acontecer com você? Sinais e maravilhas vão seguir você, meu irmão. Começa a cuidar da sua família, começa a ministrar sobre prosperidade nos negócios, abençoando o teu trabalho. Vem uma notícia ruim e fica chorando pelos cantos. É isso que vai mudar a sua história, chorar pelos cantos? Ou é vir com autoridade e poder no nome de Jesus? Então, aí vai lá 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós líderes religiosos, porque estavam sendo interrogados no 9. Vocês estão nos interrogando, mandando a gente não pregar sobre esse nome. Entendeu? Então, mandando eles calar a boca, pressionando, e eles falando, não, nós não vamos parar de falar não. Não tenho medo disso aí não, porque está cheio. Então uma coisa que é cheio do Espírito Santo é não ter medo, não ter dúvida. Aqui ó, 10, falando para a liderança, ó, seja conhecido de vós, 4:10, e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele em que vós crucificaste, mas a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está curado diante de vós. Amém? E os caras, não fala isso, não prega isso. Prego, vou continuar pregando a verdade, porque Jesus é que curou ele. A ousadia. Aí 13, vai lá no 13. Ó, então eles, as autoridades, vendo a ousadia de Pedro e João, vendo o quê? A maior característica de uma pessoa cheia de Espírito Santo é ser corajoso, não ser tímido e ser ousado para falar e para orar. Posso ouvir um amém? Então repete comigo. A maior característica de alguém cheio do Espírito Santo é ousado, corajoso e não tímido. Amém? Está aqui, ó. Vendo a ousadia deles. Continuando. Agora para o 14, 4:14. Vendo, porém, com eles o homem que fora curado, nada tinham a dizer contra. Se orou por alguém e o cara está curado, alguém vai falar alguma coisa? Sua família vai criticar você vendo a pessoa curada? Sabia que estava doente e você orou e curou. Alguém vai reclamar de você? Não vai reclamar. Né? Então essa é a característica. Não tenha medo de orar e ministrar, porque você recebeu poder. Depois, 19. Responderam, porém, Pedro e João: julgai vós se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus, pois não podemos deixar de falar do que temos visto e
o sinédrio, as autoridades falaram: para de pregar, senão nós vamos prender vocês, vamos matar, sei lá o quê. Olha o que Pedro respondeu para os caras. O patrão mandou calar a boca. Papai e mamãe mandou calar a boca. Aquele que não deixar pai, mãe, bens, marido e esposa por amor de mim não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Que história é essa? Só estou falando que você faz o que você quiser, mas estou falando o que a palavra diz. E é o que eu faço. Não quer a minha companhia? Não quer ouvir o que eu tenho para falar? Eu vou partir para outra. Aqui na minha casa, você pode vir para comer arroz e feijão, mas falar de Deus não. Tá bom, então quando eu quiser eu venho comer arroz e feijão então, tá bom? Agora, o dia que você estiver numa cama morrendo lá, tá? Se você não pedir para eu orar, não vou orar não. E não vou ficar ministrando paz na tua casa, já que você não quer paz, eu não vou ministrar paz na sua casa. Lucas 10. A gente tem que começar a ser ousado para falar, sabe? Os caras acham que a gente é tonto, rapaz. Pois, o 20 já lemos. 24. Então ameaçaram, fizeram um monte de coisa. Não falem mais, senão vocês vão ver. Ouvindo eles isto, a ameaça, juntos levantaram a voz a Deus em oração. Olha, veio a ameaça. Alguém te ameaçou, patrão, família, sei lá quem que te ameaçou. Para de falar. Aqui não. Vai perder emprego, vai perder não sei o quê. Beleza. Estou dizendo o que acontece com uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se não está cheio, você vai aceitar. Se está cheio, diz aqui, ó. Receberam a ameaça, vão orar. Reuniu os irmãos e falou: vamos orar. E olha a oração deles. Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Senhor, Tu és o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. E aí vai. 27. Verdadeiramente, contra o Teu Filho Jesus, que Tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, etc. 28. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado, que se havia de fazer. 29. Agora, ó Senhor, olha a oração. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças. Olha o que esses caras estão falando. Olha a intimidação. Querendo botar medo na gente. Colocaram diante do Senhor. Permite aos teus servos que falem com toda a ousadia ou coragem. A minha tradução fala coragem. Senhor, eles estão nos ameaçando, mas faz a gente falar com mais poder, mais coragem, mais ousadia. Porque essa é a grande característica de quem é cheio do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Está entendendo isso? Continuando. Com toda a coragem a tua palavra. 30. Enquanto, Senhor, a oração continua. Enquanto estendes a tua mão para curar, para que façam sinais e maravilhas, pelo nome do teu santo Filho Jesus. 31. Tendo eles... Então, ser cheio do Espírito Santo novamente, quando você está fraco, tem que fazer o quê? Orar. De novo? Orar, meu. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram o quê? De novo. Porque em Atos 2 eles foram cheios. Aí esse problema todo começou a dar uma diminuída na presença. Agora foram cheios de novo. E com o quê? Com coragem e ousadia, anunciavam a palavra do Senhor. Então não tem medo, não tem timidez, não tem vergonha, é ousadia e coragem. Amém? Eu vou te libertar, eu vou te curar no nome de Jesus, com ousadia e coragem.
É assim. E o nome do Senhor sendo glorificado e exaltado. Glória a Deus. Depois, tem mais coisa aqui, mas eu não vou poder ler tudo. Você lê em casa a sequência, para aprender um pouco mais. Atos 8, 3 e 4. Agora, aliás, Atos, vamos para o Cornélio aqui, ó. Atos 6, 8. 6, 8. Ora, Estevão, cheio de fé e do poder. Poder do quem? Quem que dá o poder? O Espírito Santo. Ele era um diácono da igreja, foi levantado como diácono. Aqui, você pode ler no comecinho aqui. Recebeu poder. Então ele estava cheio de fé, porque é um fruto do Espírito. Um fruto do Espírito Santo é fé e fidelidade. Ele recebeu fé, estava cheio de fé. E, aqui ó, e de poder. Fazia maravilhas, grandes sinais entre o povo. Glória a Deus. Aí ele dá uma pregação fantástica. Pega aqui o 7 e lê o discurso de Estevão. Somente um cara cheio de poder para falar daquele jeito. Tá? Aí nós vamos lá para o 55, 7:55. A morte de Estevão. Ó, 54. Ouvindo eles isto, iraram-se com os seus corações e rangiam os dentes contra Estevão. Porque Estevão está dando testemunho e pregando. 55. Ele, porém, o quê? Todo mundo. Quem está cheio, fala. Oh, glória! Isso aqui é para encher você, meu. Ele estava cheio do Espírito Santo. Mesmo sendo oprimido, perseguido, pessoal vindo atrás dele, rangendo dentes de raiva. Aqui diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Você vê toda a diferença. Fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. 56, e disse para o pessoal que estava ali: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem, Jesus, que está em pé à direita de Deus. Aí o povo ficou com mais raiva ainda. Falou, vamos apedrejar ele. Aí vamos ver o que uma pessoa cheia do Espírito Santo faz nessa hora. 59. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. 60. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, dizendo: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo isso, dormiu, morreu. O que uma pessoa cheia do Espírito Santo tem? Misericórdia. Repete comigo. Perdoa. Não imputa o pecado a uma pessoa. Perdoa. Aqui. Só o Espírito Santo pode fazer isso na vida da gente. Então uma pessoa aqui que é traiçoeira, quer revidar, e tal, você não tem o Espírito Santo, cara. Você não tem, porque uma pessoa com o Espírito Santo, ela perdoa, ela passa por cima, ela esquece, ela ora ao Senhor, amém? Ela abençoa o inimigo. Foi o que ele fez. Como é que pode os caras com raiva, vai, acerta no olho, pá, acertei! Outro, acerta na boca, pá, acertei! Imagina, tudo se divertindo. R$100 se você acertar na testa, pá, acertei! Dá 100 pau aí. Estou brincando, né? Mas mais ou menos assim. Aí Estevão, cheio do Espírito Santo, fala: Senhor, perdoa. Não impute esse pecado nesses caras. Então uma pessoa cheia do Espírito Santo é cheio de misericórdia. Amém? É uma característica. Por isso que a gente tem que ir aperfeiçoando a nossa santificação no temor ao Senhor. É um aperfeiçoamento diário. Cada dia mais, até ser dia perfeito, como diz a palavra. Então, a vida de Estevão foi assim. 8, Atos 8, já estou quase terminando. Aqui, ó. Então, Saulo
que o nome em hebraico é Saul, Shaul. Paulo era Shaul. Aí em grego colocaram Paulo. O nome dele em hebraico é Shaul, como Saul. Só para um detalhe. Pode chamar do jeito que você quiser. Desencadeou-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram espalhados pelas cidades, e uns homens piedosos foram enterrar Estevão, e choraram muito. 3. Saulo, ou Shaul, perseguia a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os trancavam na prisão. Mas Filipe era um homem cheio do Espírito Santo. O que acontece? Aqui, ó. Descendo Filipe à cidade de Samaria, pregava-lhes a Cristo. Continuava pregando. 6. As multidões reunidas prestavam atenção no que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Poder. Uma pessoa cheia de Espírito Santo tem poder para sinais e maravilhas. 7. Os espíritos imundos saíam de muitos, e gritando, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E 8. Havia o quê? Eu vou terminar lendo Gálatas 5:22, que são os frutos do Espírito Santo na vida da gente. O que o Espírito Santo vai produzir em você e em mim, quando ele está em você e em mim? A primeira coisa, amor. A segunda coisa, paz. A terceira coisa, alegria. Amém? E que alegria é essa? Ah, só em bons momentos? Alegria constante. Alegria em qualquer situação que você estiver passando. A situação está ruim, você está alegre e confiante, porque Deus vai te dar vitória. Que vai acabar esse momento difícil. Amém? Porque o Senhor cuida de nós. E já nos fez mais que vencedores. Amém? Então é uma alegria, o Espírito Santo dá uma alegria que não acaba. Contentamento aqui dentro. Porque eu oro e falo, Senhor, está na tua mão e eu vou vencer. Louvado seja o nome do Senhor. Tá? É uma alegria que não sai de você. É uma paz que não sai de você. Minha paz vos dou, não como o mundo a dá. É amor pelas pessoas, misericórdia, mesmo elas fazendo mal para você. Isso é fruto do Espírito. Maravilhoso. Eu vou falar depois todos. Então, grande alegria. Depois, 10. E todos o atendiam, desde o menor até o maior, dizendo, este é o grande poder de Deus. Então, você percebe aqui que continua falando, continua salvando pessoas, continua falando com sabedoria, continua demonstrando poder. 15. Aqui, deixa eu ver. Cadê aqui, ó? (17) Então lhes impuseram as mãos e receberam o quê? É o que nós estamos fazendo aqui, não tem segredo. Ninguém inventa nada. Impõe as mãos e recebe o Espírito Santo. E a sua parte? Eu quero. Senhor, eu quero ser cheio do Espírito. Eu quero receber. Amém? Eu vou te obedecer. Eu quero ser dirigido pelo Espírito Santo. Falou isso, você recebe, cara. Eu peço perdão dos meus pecados. Acabou. Me arrependo. Receba. Glória a Deus, Senhor. Obrigado. Atos 9:17. Já estou terminando. Você vê, estamos lendo a Bíblia, todo o livro de Atos aqui. E vendo tudo que explica do Espírito Santo. É assim que se faz. 9:17 e 18. Então Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe, Ananias ali, Paulo cego, né? Que viu Jesus no caminho de Damasco. Ficou cego. E Ananias foi aonde Deus mandou,
impõe as mãos sobre Paulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, de Damasco, vos enviou para que voltes a ver e sejas... Olha, cara, o cara acabou de ter uma experiência com Deus. Não tem que fazer curso para ser cheio. É só querer. É só se arrepender e pedir para o Senhor. Então Ananias foi lá, falou: ó, receba a saúde, volta a enxergar, vou impor a mão na tua cabeça e você vai ser cheio do Espírito Santo, amém? Pronto, é o que nós fazemos aqui e é assim que tem que ser feito. Tá? A Bíblia te instrui. Depois, o 18, imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Batizado nas águas e no Espírito Santo. Pronto, resolvido o problema, mudou a vida desse homem. De perseguidor agora é um servo do Senhor. Pelo poder do Espírito Santo. Tão maravilhoso, a palavra explica tão fácil. Depois, o 9, 27 a 31. Então Barnabé, tomando consigo, o levou aos apóstolos e contou-lhes como no caminho ele vira o Senhor e que esse lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente, sempre animado, não importa a situação, eu vou estar sempre animado, porque esse é o fruto que o Espírito Santo produz em mim, amém? Sempre animado, longo ânimo, um ânimo que não acaba. Outro, fazer o bem, repete, o Espírito Santo produz em mim o sempre fazer o bem. Atos 10, 38, o Espírito Santo ungiu a Jesus com poder, o qual andou fazendo o bem e curando os oprimidos do diabo. Então, está cheio do Espírito Santo, é ele produzir o fazer o bem sempre, nunca o mal. Não vai cair na besteira de fazer o mal e falar que o Espírito Santo está em você, né? Você está blasfemando, tá? Outra, bondade, repete? Bondade, tá? Eu tentei falar de uma forma fácil aqui, ó. Quer ver? Bondade. Eu escrevo tão pequenininho que nem eu enxergo. Bondade para salvar pessoas, bondade para orar e libertar pessoas, para curar pessoas, é ter a bondade de Deus. Deus não, pela graça, não curou, libertou, salvou pessoas? É isso, está no seu coração e no meu. Eu tenho vontade de salvar, eu tenho vontade de estender a mão, eu tenho vontade de libertar a pessoa que está sofrendo, amém? É isso aí. Eu tenho a bondade de Deus no meu coração, e não a maldade, tenho bondade. Outro, o Espírito Santo produz em mim, que estou cheio, fidelidade ou fé. Fé ou fidelidade. Fé é convicção e certeza do que ele fala na Bíblia. Então, eu tenho convicção, porque o Espírito Santo produz em mim convicção e certeza. Portanto, eu sou fiel. Tudo que Jesus manda fazer, eu faço. Então, quem diz que crê, faz a vontade do Senhor. Amém? Falar que crê e não faz a vontade do Senhor, você é mentiroso. A Bíblia fala isso. Tá? Então, o Espírito Santo vai produzir fé e fidelidade. Outra, mansidão ou humildade. Nunca você vai ver uma pessoa cheia do Espírito Santo, soberbo, arrogante, se achando melhor que os outros. Ah, eu oro melhor, eu canto melhor, eu danço melhor. Se falar essa besteira, não tem Espírito Santo coisa nenhuma. O Espírito Santo produz mansidão e humildade. Só para você saber, quando o Espírito Santo entrou em Jesus, para começar a obra dele, lá em Mateus 4, Jesus chega no 11 e fala o quê? Aprendei de mim que sou
manso e humilde de coração. Porque o Espírito Santo que produziu isso nele. Chega o marido em casa, a esposa em casa botando banca, gritando: você não é nada, você é lixo. Aí você vai dizer para mim que o Espírito Santo está na tua vida? Mentira, está na tua vida coisa nenhuma. Que o Espírito Santo é manso e humilde. Amém? Saiba disso. Mude. Peça perdão. Tá? Que mais? E o último, domínio de si. Repete. Domínio de mim. Equilíbrio. Repete, irmão. Quer que eu pare? Eu deixo sem terminar, beleza. Repete. Você não está cheio? Não está se enchendo pela pregação da palavra? Eu estou. Então, domínio de si, o que quer dizer isso? O Espírito Santo produz domínio das suas reações, domínio das suas vontades, o domínio da sua boca, o dominar o comer e ter saúde. Uma característica do Espírito Santo é domínio de você mesmo, o equilíbrio. Amém? Posso ouvir um amém? Então, uma pessoa cheia de Espírito Santo não é desequilibrada. Uma pessoa cheia de Espírito Santo não é bipolar. Uma pessoa cheia de Espírito Santo não tem depressão, nem tristeza. Tem alegria, paz, convicção pela presença do Senhor, amém? Tem que ouvir a verdade, irmão. Está acostumado todo mundo passar a mão na tua cabeça, ai coitadinho, pobrezinho. Não, não vai te levar a nada, passar a mão na tua cabeça. A verdade te libertará, amém? Eu te passo conhecimento da verdade. Então, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, não há julgamento, não há condenação. Pronto, amém? Glória a Deus. Agora, você quer saber o que é maldade? O que aborrece a Deus? Você leu 5, 19 a 21 na sua casa. As obras da carne, as obras do mal. Quem pratica aquelas obras, não herdará o reino, não vai ser arrebatado, não vai reinar com Jesus, Apocalipse 20, aqui na terra. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Te louvo, Senhor, te agradeço por trazer o conhecimento simples e fácil da tua palavra. O teu povo entendeu como é importante ler a Bíblia, procurando meditar nela, procurando o Senhor mostrando o que é importante em cada versículo. E nós chegamos à grande conclusão que a grande característica de quem é cheio do Espírito Santo é ser ousado, corajoso, demonstrar autoridade, poder, sinais e maravilhas. Não é tímido, não tem medo, não se acovarda, não duvida. Tem coragem de orar, de libertar pessoa, não deixa um amigo, não deixa um conhecido, não deixa uma casa sofrer com a ação do diabo, porque você sabe que em nome de Jesus você liberta aquela casa. Amém? Você faz prosperar a tua empresa porque você tem poder. Lembra que Jesus falou em Lucas 10? Antes de entrar numa casa de paz, seja nessa casa. Se a tua empresa está passando problema, começa a dizer paz, prosperidade seja nessa empresa. Por que você não começa a pronunciar isso na tua empresa que está passando dificuldade? Clientes, muitos clientes, muitas vendas. E vai ser tão abençoado que meu salário vai aumentar. Por que você não começa a abençoar as tuas coisas? Essa é a característica de alguém cheio do Espírito Santo. Que não se desvia da igreja, não deixa de vir na igreja, tem prazer em estar aqui, em ouvir a palavra, em louvar a Deus, tem prazer em orar, não só aqui, mas em casa também. Essa é a grande característica. Venham aqui os pastores, por favor. Nós vamos fazer aqui uma continuação do que fizemos domingo passado. Pode vir os pastores. Abaixa a tua cabeça, comece a orar e pedir ao Senhor: Senhor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero receber mais, eu quero ser mais cheio ainda. Eu não me contento só com o domingo passado, eu quero mais. Perdoa todos os meus pecados, Senhor.
eu me arrependo. Espírito Santo começa a produzir cada dia mais frutos de alegria, paz, amor, etc. Começa a orar isso todo dia na sua casa. Eu quero produzir mais frutos, Senhor, cada vez mais, produz em mim. Que as pessoas à minha volta vejam esses frutos na minha vida. Amém, meus irmãos? Alguns começam pela frente, alguns vêm lá de trás. Abaixa tua cabeça e vai orando, eles vão pôr a mão na tua cabeça. Recebam o Espírito Santo. Sejam cheios do Espírito Santo. Lá em Marcos 16, 20 diz assim: e os apóstolos iam pregando a palavra, e o Senhor confirmava a palavra pregada com sinais e maravilhas. O Senhor vai confirmar essa palavra pregada por mim, derramando poder na vida de vocês, perdoando, libertando, fazendo uma nova vida, nascendo do Espírito. Pode ir, pode ir lá. Eu estou aqui intercedendo. Senhor, querido Deus, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, é o Pai, é o Filho e é o Espírito Santo. Três separadamente, cada um com a sua função. Jesus é a palavra, é o verbo. O Espírito Santo é o poder. Glória a Deus. Recebam agora, recebam pela imposição das mãos dos pastores. Recebam. Sejam cheios do Espírito Santo mais e mais. Que o Senhor comece a produzir cada dia mais fruto na tua vida. Você vai perceber que você ama mais, que você está constantemente alegre, que você tem paz em qualquer situação, que você não está mais entrando em desespero, mas você tem paz. Que o teu ânimo persevera, você não perde o ânimo, não perde a coragem, como Jesus, que era cheio do Espírito Santo, falava com autoridade. Você vai falar do amor de Deus com autoridade. Quando souber que uma pessoa está oprimida, está doente, você, com toda a autoridade no nome de Jesus, você vai dar uma ordem: sai todo mal, em nome de Jesus. Eu te liberto, em nome de Jesus. Ser curado, em nome de Jesus. E sinais e maravilhas vão acontecendo através da sua vida, porque Deus é fiel naquilo que revela, naquilo que promete. Recebereis poder ao vir sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão falar como eu falo, e vão fazer milagres como eu fazia. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Derrama mais, muito além de domingo passado, mais poder, mais unção. Em 1 João 2 diz que a unção que recebemos dele, ninguém precisa ensinar, ele ensina tudo. Essa noite você recebeu o ensino, essa noite você recebeu sabedoria na palavra, essa noite você recebeu revelação de quem é o Espírito Santo e o que ele faz na sua vida. Não precisa ninguém te ensinar, a própria palavra, a unção do Espírito te ensina. Amém, meus irmãos? Vai buscar na palavra. Vem perguntar para mim e para os pastores: aonde tem isso? E na palavra tem resposta para tudo, tá? Tem libertação de tudo que é jeito. Você tem vida abundante, Jesus prometeu. Tá bom? Receba cada vez mais, em nome de Jesus. No nome de Yeshua HaMashiach, receba todo esse poder do Espírito Santo, a companhia do Espírito Santo, o estar cheio, cada vez mais cheio. E quando sentir que está diminuindo na sua vida isso, ora, busca, que Ele te enche de novo. Amém? Uma salva de palmas ao Senhor. Obrigado, Senhor, por ter deixado uma palavra tão fácil,
Muito obrigado por me ensinar a tua palavra. Eu recebo sabedoria, poder, eu recebo autoridade, domínio. Muito obrigado, Senhor. Eu vou em paz para minha casa e manifesta essa plenitude do Espírito Santo nessa semana, com pessoas à minha volta, com a minha família, meu casamento, meus filhos. Usa, Senhor, a minha vida para trazer essa paz na minha casa, no meu casamento, no meu trabalho. Eu oro agradecido no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Você em casa, receba tudo isso agora. Eu ministro sobre a tua cabeça. Tudo isso que falamos aqui é sobre a tua vida agora.